Começamos aqui, irmão Eduardo, com a pergunta de uma pessoa que prefere não se identificar. Nós respeitamos esse direito. Eu tenho um tio que desencarnou há 5 anos. Oro sempre por ele. Se por acaso ele já estiver reencarnado, as minhas orações continuam chegando ao seu espírito, estando ele numa nova condição, numa nova personalidade na Terra? Primeiramente, muito obrigado pela pergunta, embora não queira se identificar. Certamente essa pergunta vem traduzir a questão, a dúvida de muitas outras pessoas. E sim, essa prece ela chega, até porque no mundo espiritual superior eles têm toda uma organização em que conhecem e reconhecem os espíritos independente da reencarnação pela qual agora eles estão passando. E é muito interessante, por exemplo, nós lembrarmos os muitos fatos que ocorreram na primeira vinda visível de Jesus ao planeta Terra, em que à distância, sem conhecer, aí a gente coloca entre aspas, porque o Cristo de Deus conhece a todos nós, mas naquele momento não tinha tido um contato direto com a pessoa que estava passando por um desafio, mesmo por uma prece intercessória, ou seja, alguém que vem pedir por aquela pessoa, Jesus faz acontecer aquele milagre, aquele momento de grande transformação. A gente pode pegar como um exemplo a cura do filho de um oficial do rei. Vou pegar aqui a referência bíblica que se encontra no Santo Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. E assim se dá. O próprio pai, né, o filho, o oficial do rei vai até o Cristo de Deus e Jesus disse que o seu filho já estava curado. E crendo nisso, o oficial, ao chegar em sua casa, então percebe que de fato ocorreu o que ele mais desejava, que era a cura de seu filho. Então, não existem limites, barreiras, principalmente essa questão do conhecer, de estar numa encarnação ou outra, porque no mundo espiritual a organização ela existe de uma forma a facilitar a chegada desses fluidos, dessas bênçãos, desses benefícios àqueles que mais necessitam, principalmente quando a origem dessa prece é o amor, é a caridade, é a compaixão. O próprio irmão Paiva tem um pensamento em que ele vai dizer: o amor que se dá nunca se perde. Então, nenhum sentimento de tamanha elevação, que a gente pode considerar o amor, o carinho, o respeito que se tem por alguém, vai se perder. Muito pelo contrário, vai chegar até o seu destino, que é essa pessoa que nós tanto amamos. Em seu livro Os Mortos Não Morrem, inclusive, Irmão Paiva traz muitos outros conteúdos, aliás, é uma chave importante para entendermos a vida no mundo espiritual. Na página 263, nós temos aqui, o Irmão Paiva está discorrendo num subtítulo que ele vai trazer a conversão de Coelho Neto. E em determinado momento, assim, ele vai se dirigir a todos nós, trazendo essa explicação. Assim como a jornada prossegue para quem continua reencarnado, o mesmo ocorre para nossos entes queridos que nos antecederam à grande pátria da verdade. Muitos permanecem invisíveis ao nosso lado, ajudando-nos. Outros podem, até mesmo, precisar de nossas preces. Oremos por eles, para que, quando chegar a nossa vez, alguém ore por nós e agradeçamos a Deus por ser Deus de vivos. Então a oração é fundamental. Muitos seres desencarnados, entes queridos nossos, parentes, familiares, amigos, estão passando por um momento de muita adaptação, muito novo. Mesmo que a gente já conheça a vida no mundo espiritual, é um momento de relembrarmos muitas coisas. Então essa adaptação exige de nós uma série de novas perspectivas. Quando nós voltarmos, e essas pessoas que já nos antecederam lá também estão passando por esse momento de de um renovado aprendizado. Então é importante a nossa prece para que não apenas os fluidos vitais do espírito que precisa dessa força possam ir até essa pessoa, mas também a calma, a tranquilidade, a paciência necessárias também possam habitar a sua alma onde quer que esteja, no progresso contínuo que é a vida de todos nós.
A próxima pergunta é da nossa irmã Rosilene Della Libera, que mora em Leme, São Paulo. Rosilene, muito obrigado por sua companhia sempre aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E é uma questão bastante interessante, porque os entes queridos que já passaram para a pátria espiritual não podem se comunicar conosco de uma forma clara, objetiva. E aí a Rosilene completa: como vencer a angústia que esse fato traz ao nosso coração? Muito obrigado pela pergunta, irmã Rosilene. E é interessante nós lembrarmos de uma passagem do Santo Evangelho em que nós temos a parábola do rico e Lázaro. Não sei se todos vão recordar, nós vamos aqui rapidamente relembrar alguns pontos importantes. Lázaro era um mendigo que vivia à porta de um homem rico, que com todo o seu luxo e a sua mordomia, vivia sem ao menos olhar para a situação daquele mendigo, daquele homem que passava muitas dificuldades. Os dois desencarnam. E aí Jesus conta em sua parábola que já no mundo espiritual, aquele rico, pela falta de boas obras, de caridade, não é porque ele era rico, mas porque dentro das suas possibilidades não garantiu a outras pessoas o bem-estar, não teve a capacidade de promover o bem a quem quer que fosse que estivesse ao seu lado. E já aquele mendigo, passando pelas suas provações, tendo naturalmente as boas obras, pôde ali habitar um lugar mais elevado, melhor. E em determinado momento, esse próprio rico, ele se preocupa com seus entes queridos. Ele fala: mande então que o próprio Lázaro, que seja, possa ir até o mundo material, avisar aos meus entes queridos, porque eles podem estar caindo no mesmo erro que eu. E determinado momento ali, o próprio Cristo ele vai conceber um espírito que se chama Abraão, né? Como Abraão, uma referência maior, um grande espírito para aquela comunidade, inclusive. Então, Abraão vai falar para esse homem o seguinte: bom, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, e toda a passagem está a partir do versículo 29 até o 31. Aqui, na verdade, e toda a passagem você encontra lá, mas aqui nós fizemos alguns trechos de destaque dos versículos 29 a 31. Pois bem, essa vontade que nós temos de interagir mais, principalmente com entes queridos que já desencarnaram, muitas vezes impossibilitaria ao espírito desencarnado prosseguir com a sua trajetória, porque ele ainda vai passar por outras encarnações, tem toda uma vida que ele precisa se acostumar no plano da verdade, até mesmo interagir e entender as novas obrigações, porque lá existe muito trabalho, então até a questão do tempo de estar mais disponível para nós seria um prejuízo. Mas há um outro fato, que inclusive o irmão Paiva vai descrever aqui no livro Os Mortos Não Morrem. E agora você que tem aí pode abrir na página 352, que é algo interessante de nós pensarmos. O subtítulo é: A Bíblia Sagrada diz que Jesus não morreu. E em determinado momento desse subtítulo, o irmão Paiva então escreve: os próprios espíritos de nossos entes queridos continuam vivos. Contudo, ainda são poucos os indivíduos que possuem o dom divino desenvolvido para visualizar os seres desencarnados. Então, o que impossibilita também essa interação mais comum é a nossa incapacidade de conseguir ver ou percebê-los com maior naturalidade, com maior frequência. E aqui retomo a leitura. E quantas vezes as almas se aproximam de nós e as afastamos cruelmente temerosos, pelo ridículo medo de, entre aspas, fantasmas. Temor devemos ter para argumentar dos obsessores, espíritos malignos que desejam o nosso mal. Porém, os seres trevosos jamais alcançarão seu intento, nem mesmo se aproximarão de nós, iluminados que estaremos pelo bem, se nos mantivermos com a sintonia elevada aos espíritos divinos, nossos anjos guardiães, almas benditas, numes tutelares. Então, outro ponto que muitas vezes acontece é esse. Nós afastamos ou não temos a capacidade ou a possibilidade de poder perceber ainda mais fortemente essa interação. Mas ela existe, ela está a todo momento acontecendo com entes queridos e muitos outros seres que
também queridos nossos, às vezes a gente não reconhece dessa mesma encarnação. Agora, tem um outro ponto na pergunta da nossa irmã Rosilene que ela coloca: como vencer esse momento de dor, de sofrimento, de angústia. Aqui a gente vai trazer um conteúdo do livro Reflexões sobre Jesus e Suas Leis, de autoria do irmão Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, pela sensitividade do sensitivo legionário Chico Perioto. Na página 224, ele tem o subtítulo: O alívio das mais difíceis angústias. Então escreve: essa alma bendita a serviço de Deus. A oração é um ato por demais importante na vida das criaturas. Falamos nela, pedimos, sempre a recomendamos, pois a prece é o instrumento capaz de aliviar as nossas mais difíceis angústias. A prece é um caminho fundamental, necessário, para que a gente possa retomar as forças, possa vencer esse momento de maior angústia e assim reencontrar a paz, tranquilidade, a felicidade plena, mesmo com a distância dos nossos entes queridos e, aliás, pela prece, os ajudaremos também. Mais uma vez agradecemos a Rosilene Della Libera, da cidade de Leme, em São Paulo. Para encerrar, irmão Eduardo, aqui a pergunta da Vani da Silva Barbosa, de Inhumas, Goiás. Vani, muito obrigado por sua questão, a religião divina. Você representa a muito mais gente que tem exatamente a mesma preocupação que você está expressando aqui. A Vani quer saber se nós podemos pedir ajuda e proteção a um familiar que já retornou à pátria espiritual, ou se é preciso respeitar algum limite de tempo para isso. Oi, irmão Vanir, muito obrigado pela sua pergunta. E essa é uma questão que vai muito do espírito desencarnante. Tem espíritos que, com maior consciência, boas obras e dependendo inclusive da forma que desencarnou, porque o impacto muitas vezes ali causado pelo próprio momento do desencarne vai gerar também uma série de repercussões na forma e no tempo necessário de refazimento desse espírito quando desencarna. Então, esse é um tempo que não dá para a gente colocar aqui um padrão, porque, de fato, vai respeitar em muitas nuances, em muitos critérios, que o próprio espírito vai respondendo a seu tempo. Como a mesma forma que um tratamento material vai ser mais rápido, respondendo o corpo com maior facilidade para uns, diferentemente para outros. Então, não dá para nós colocarmos aqui um padrão necessário para todas as almas, todos os espíritos. Mas ainda trazendo esse material de estudo indispensável para nós, Os Mortos Não Morrem, o livro de autoria do irmão Paiva, na página 148 ele vai trazer outro elemento que vai nos ajudar muito a entender esses critérios, esses elementos que nós devemos respeitar de todas as almas que desencarnam. Então, escreve o autor: é um verdadeiro reencontro que ocorre com os seres reencarnados quando regressam ao mundo da verdade na hora certa. Chegando lá, são encaminhados para as regiões com as quais espiritualmente se afinam e vivenciam um período de ajuste. Esse aqui é um ponto crucial. Esse período de ajuste é essa adaptação natural pela qual todos nós passamos. Maior tempo ou menor tempo vai depender de cada espírito. Tudo é atração, continua o irmão Paiva. Reaprendem os costumes da nossa pátria de origem, repassam suas experiências e ações enquanto vestiam a roupagem física, trazem informes sobre o que se passa na Terra ou ainda recebem notícias de seus entes queridos que estão no plano espiritual, entre tantas outras atividades que lá ocorrem. Então há um período necessário, não dá para estimar com facilidade, mas se nós queremos realmente orar para pedir ajuda, façamos isso orando pelo nosso anjo da guarda. Se é aí um familiar recente, ou seja, dessa encarnação, ou de outras eras, nós nem sempre conseguimos precisar, mas certamente será alguém que nos ama muito e alguém que nós amamos muito também. Então esse vínculo, esse laço de amor será o necessário para entendermos que há muita intimidade no sentido de esse conhecimento profundo entre esses dois espíritos, nós e os nossos anjos guardiães. Portanto, quando formos fazer a nossa prece, façamos dessa maneira. Porque se orarmos pedindo pela intervenção de alguém que voltou recentemente à grande pátria espiritual, pode ocorrer dessa pessoa, desse espírito, dessa alma, ficar com muitas preocupações, sabendo dessa situação aqui na Terra,
sem poder fazer nada ou fazer muito pouco. Então nós podemos ali estar criando até um sentimento ou um momento de maior preocupação e até dificuldade para essa alma que retornou recentemente à grande pátria espiritual. Portanto, façamos a nossa prece pedindo a Jesus, a Deus e ao nosso anjo da guarda. E assim certamente todas as almas benditas que vêm ao nosso socorro com certeza se colocarão à disposição para nos ajudar. Sempre com a consciência de que o mundo espiritual não é uma abstração, como ensina o irmão Paiva. Irmão Eduardo Isaías, muito obrigado pela presença aqui. Vamos juntos bradar nossa saudação legionária, encerrando esse espaço de orientações da religião divina. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!